TCU proíbe Bolsonaro de usar e vender joias. Há um certo conflito de interesse, né? Porque ele deu aquelas declarações, realmente foram difícil de compreender, e parece que ele sabia de uma conspiração, ele já tivesse, é uma hipótese, até acesso a tal minuta do golpe. Parece que via vários exemplares dessa minuta, né? Foi usado até o plural certa vez por uma das pessoas envolvidas nessa história, que por sinal está um pouco esquecida, né? Da história da minuta do golpe e até dos acontecimentos de 8 de janeiro. Como isso, pelo tom, que ele disse que foi um aviso despretensioso, mas o tom era outro, pelo que nós vimos. Seria até melhor para ele, eu acho, como ministro do Tribunal de Contas da União, é bom lembrar que o TCU não é tribunal, chama-se tribunal, mas não é tribunal e não faz parte do Poder Judiciário. É uma coisa bem brasileira, igual a jabuticaba. E então seria recomendável que ele não fosse aquele ministro responsável para essa questão tão polêmica, que ele ficaria afastado. Para ele seria melhor. Mas como ele pensa de forma diferente, que não há conflito de interesse, tomou essa decisão, que é o mínimo que se imagina, ou seja, que o Bolsonaro e a sua esposa não usem nem vendam as joias que são propriedade do Estado. Isso é o chamado óbvio ululante, como diria o Nelson Rodrigues. Agora, a questão toda é que precisa ser esclarecido o mais rápido possível esse grave, vamos chamar de incidente, alguém pode chamar de peculato, outros de lavagem de dinheiro, tem gente que está falando que é propina, tem todas as teorias possíveis. Então, nada melhor do que vir a público o presidente Jair Bolsonaro no Brasil, porque ele foi presidente no Brasil, exerceu o cargo no Brasil e não fora do Brasil, vem ao Brasil, volta aqui tranquilamente, se ele tiver as mãos limpas, não há nenhum problema, dá uma entrevista coletiva, esclarece todos os fatos, devolve as joias e os bens indevidos que eventualmente ele tenha se apropriado e a vida segue. Mas parece que o ex-presidente da República pensa diferente e quem pensa diferente fica sempre aquela dúvida, será que não tem culpa no cartório? Bolsonaro é aconselhado a devolver joias. A sugestão para que ele permaneça nos Estados Unidos, ele fica como uma espécie de foragido light, né? Ele não é foragido mesmo, mas tem medo de retornar ao Brasil. Então, uma espécie de conceito novo, jurídico, uma sugestão de foragido light. Ele é foragido, mas não é mesmo, mas não quer retornar ao Brasil. Isso é algo vergonhoso na história do Brasil republicano. Isso nunca ocorreu. O presidente termina seu mandato, vai para o exterior, quase como se fosse um refugiado político, fugindo da justiça de seu país, porque no fundo a questão vai terminar onde tudo isso? Na justiça. Vai ser necessário investigar tintim por tintim tudo o que ocorreu. Todas as versões que ele apresentou até agora, todas foram mentirosas. Os fatos que se contrapuseram às versões. E o que vale é o fato verdadeiro. As versões eram inverdades. Todas elas, inclusive da senhora Michele Bolsonaro. As gravações de televisão, inclusive do aeroporto de Congonhas, do vídeo, né, da chegada do sargento, a tentativa de carteirada junto ao funcionário da Receita Federal, e você bem ressaltou, agiu de forma republicana, daí a importância do concurso público e da estabilidade do funcionário público, senão ele seria demitido no minuto seguinte, se ele dissesse não, e não é porque tem a garantia do emprego e agiu de forma absolutamente correta. Então a questão que se coloca, veja assim, o Bolsonaro como uma espécie de grande eleitor para 2026, ou ele ou a mulher, e hoje, em 2023, o problema dele é se ele vai voltar ao Brasil e ser preso. Então, e quanto mais tempo ele demora e nova versão ele vai apresentar e novos fatos vão aparecer, pode registrar, isso é sobre a questão das joias, vai se agravar cada vez mais a sua situação. Ou seja, como nós comentamos ontem, muitas vezes você tem uma série de grandes escândalos que em termos de valores e de importância é muito maior. E um outro escândalo pequeno, entre aspas, que é o caso das joias, pode levar a retirá-lo efetivamente como um protagonista político aqui no Brasil nas eleições de 26. Lembra
mais ou menos o caso Richard Nixon, que eu disse, lá do caso eleito em 72, com a maior votação proporcional do século XX, né? Massacrou o candidato democrata George McGovern. 2 anos depois, ele acaba sendo obrigado a renunciar, senão seria empeçado a presidente. E lembrar que o vice do Nixon tinha renunciado antes. Então, a Câmara dos Representantes elegeu indiretamente o vice-presidente da República, Gerald Ford, que acaba assumindo a presidência sem ter sido eleito diretamente ou pelo colégio eleitoral, pelo povo americano, né? E governa até 76. Então, a história por isso que é interessante a história, ela é surpreendente. Agora, todas as versões apresentadas por Jair Bolsonaro são mentirosas. A impressão que dá é que ele não saiu do Rio de Janeiro, daquelas amizades tão perigosas, usando um livro do século XVIII, as ligações perigosas com o ex-capitão Adriano, que morreu na Bahia, que nós sabemos como, né? Sempre ele vivendo naquele ambiente que o ministro Gilmar Mendes chamou, acho que com um novo conceito sociológico. Antigamente o homem cordial, do Sérgio Buarque de Holanda. Agora tem a gente do porão, que é o conceito do ministro Gilmar Mendes. É gente do porão que faz isso, não é republicano, não são pessoas, como diria o Fernando Ferrari, velho deputado falecido gaúcho, que tem mãos limpas. Celso Amorim quer normalizar a relação com Venezuela. É bom lembrar que o ex-ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, eu acho que ele foi o ministro mais longevo das Relações Exteriores, porque ele foi ministro dos governos Lula I, Lula II e do governo Itamar Franco, vamos lembrar, das Relações Exteriores, né? Acho que ele superou em extensão o período do Barão do Rio Branco. Bem, ele tem larga experiência internacional, de conhecimento de todos, e a impressão é que dá que o Brasil quer voltar a ser hoje um participante das grandes questões diplomáticas mundiais, né? Vide o caso recente da sugestão de uma negociação de paz mais direta entre Rússia e Ucrânia, né? E que foi objeto, inclusive, de conversa aqui entre nós, e agora do Brasil ser um líder no hemisfério sul, né? E em especial aqui na América do Sul, de ter um papel diplomático mais incisivo, que no último quadrênio presidencial não ocorreu. Pelo contrário, o Brasil era um país absolutamente isolado internacionalmente, e o então ministro das Relações Exteriores da maior parte do governo, o senhor Ernesto Araújo, dizia que era legal o Brasil ser um estado pária, ou seja, traduzindo para quem nos acompanha, aquele estado que ninguém quer saber de ter boas relações, que é distância. Isso é um verdadeiro absurdo, tendo em vista a importância que o Brasil tem no hemisfério sul, a importância econômica que o Brasil tem. A Venezuela deve para o Brasil, vai lembrar, $1 bilhão, cerca de 800 milhões de dólares, salvo engano, só para o BNDES, né? Tem de pagar, evidentemente, essa dívida. Durante um período, na época do governo Chaves, foi um importante parceiro econômico do Brasil. Nós tínhamos um superávit muito alto. O Brasil exportava cerca de 5 bilhões de dólares e importava 1 bilhão da Venezuela. Portanto, o superávit comercial era muito alto, anual, né? Agora, a questão que se coloca é preciso encontrar uma saída para a crise venezuelana. Ir visitar Nicolás Maduro, creio eu, não significa apoiar a ditadura Maduro, mas é buscar uma solução política para a eleição, como você já destacou, do ano que vem, que tem de ser uma eleição transparente, uma eleição livre. E para isso é condição indispensável observadores estrangeiros, né? E uma legislação que a oposição venezuelana, dos diferentes matizes, da direita à esquerda, que está em oposição à ditadura Maduro, tenha participação na construção dessa legislação. O Brasil pode ser um intermediário. Vamos lembrar que a Venezuela tem uma fronteira com o Brasil, né? Aquela fronteira é uma fronteira problemática. Vamos lembrar que as terras Yanomami, ela se estende no Brasil e também no território venezuelano. A Venezuela tem problemas territoriais com a Guiana, reivindica 2/3 do território, né? Que é uma questão bastante polêmica. Então, o que o Brasil está querendo ter, eu acho que a missão era meia, entre aspas, sigilosa, de Celso Amorim, é buscar um canal de contato direto com o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, que ninguém imaginaria que ficaria tanto tempo no poder após suceder Chávez, a história é surpreendente, e buscar alguma solução negociada democrática, ou seja, em síntese, que a eleição do ano que vem seja transparente, seja democrática, e o povo venezuelano livremente possa escolher os seus parlamentares e o seu presidente da República. O Brasil pode fazer essa ponte, melhor dizendo. Nesse sentido, eu acho que é louvável a visita do ministro Celso Amorim.
Discurso de deputado Nicolas Ferreira na Câmara. Ele quer lacrar, né? Que é uma expressão dos últimos tempos. Mas se a gente não fala também, a gente fica numa situação difícil. Se ele quer lacrar, nós somos obrigados a falar, ele vai ficar mais conhecido. Se nós não falamos, de certa forma, estamos sendo condescendentes com atitudes que ferem. Não por ordem de importância, o decoro parlamentar, a grave situação das mulheres do Brasil, o feminicídio, os casos de estupro, diferenciação social, diferenciação salarial, tudo que ontem tão bem a CNN apresentou no decorrer da programação, a clara desigualdade entre homens e mulheres no Brasil. É inaceitável, evidentemente, a atitude do deputado. No máximo, eu creio que o Arthur Lira, presidente da Câmara, e a mesa diretora vai fazer uma advertência por escrito, não vai ter suspensão, muito menos cassação do deputado. Agora, ele representa uma parte do eleitorado. Olha, ele foi o deputado federal mais votado do estado de Minas Gerais. Saber que Minas Gerais já teve parlamentares como, por exemplo, como deputado federal, já teve Tancredo Neves, né, entre outros, já teve Milton Campos, né, já teve figuras tão importantes da antiga UDN, do antigo PSD mineiro, o PSD do passado, né, do PTB Santiago Dantas, e agora tem esse rapaz. Agora, ele tem de ser devidamente punido, eu acho que tem de ir até o fim, até o Conselho de Ética. Dificilmente o Conselho de Ética o punirá, mas acho que tem de ser um exemplo. É inaceitável atitudes como essa. Agora, infelizmente, uma parte do eleitorado brasileiro pensa como ele. É uma parte, creio, torço ao menos que seja minoritário, mas tem uma parte do eleitorado brasileiro que ainda não entrou no século XXI, nem no XX, está no século XIX. Busca por candidato à Prefeitura de São Paulo. Desde 1985, é bom lembrar que 85 foi a primeira eleição depois de 20 anos, a última tinha sido em 65, quando Faria Lima tinha sido eleito prefeito de São Paulo, a última eleição direta. 20 anos depois, em 1985, Jânio Quadros acaba vencendo Fernando Henrique Cardoso por uma pequena diferença, numa célebre eleição. A partir dali, a cidade é um sobe e desce, né? Jânio em 85, Luiz Erundina do PT em 88, 92 Maluf, olha a mudança política ideológica, uma permanência com Celso Pitta em 96, uma mudança ideológica em 2000 com Marta Suplicy, outra mudança ideológica com José Serra em 2004, a permanência com Kassab em 2008, que tinha assumido, como você bem lembrou, né? Depois, olha a mudança, Fernando Haddad em 2012, olha como essa cidade oscila política e ideologicamente, por isso que é difícil. 2012 Haddad, aí ele conseguiu um fenômeno de perder a eleição no primeiro turno, a reeleição, que não é fácil, é caso de prêmio Nobel, né? Perdeu, teve cerca de 19% dos votos, se tanto, para João Dória, que era até então um novato em política, não tinha participado nem de eleição para síndico, né? E depois da eleição de Haddad, aí teve o Dória em 2016, aí a permanência, porque ele tinha abandonado para ser governador do estado, do Bruno Covas em 2020. Portanto, houve muita oscilação do eleitorado paulistano, o que mostra que as candidaturas podem se viabilizar no decorrer do processo eleitoral. Agora, a Ricardo Salles querer ser candidato, achar que é um grande eleitor aqui, é um certo exagero. Acha que ele está achando que ele é mais do que na realidade é, né? Por outro lado, os outros nomes, Tabata Amaral, algum nome do PT, e você lembrou bem, desde 1985 poderá ser pela primeira vez o PT sem candidato, o PSDB idem, também pode ser que pela primeira vez não lance candidato, o que também será uma enorme surpresa, mas apesar que já está anunciado, mas poderá ocorrer. Aí resta o Boulos, que é um candidato forte, mas precisa ver se ele vai ser questionado e até lá o que ele vai fazer, essa história, nunca uma eleição é uma reprodução do anterior. Nós temos de entender isso. Cada eleição tem a sua história, né? E não faltam exemplos para isso. Então não é porque na última eleição a prefeita ele foi bem, que ele irá bem necessariamente na próxima eleição. E tem o atual prefeito. O atual prefeito é pouco conhecido. Eu li a pesquisa da Paraná, dei uma examinada que entre 16 a 24 anos, 78% do eleitorado sequer sabe seu nome. Está lá na pesquisa de um bom instituto, que inclusive
esteve muito próximo, acertando os resultados eleitorais da última eleição presidencial, né? E aí eu dei uma olhada na pesquisa, vi o desenho. Cabe ao prefeito um grande esforço de comunicação. Ele primeiro precisa as pessoas saberem qual é seu nome, segundo saber o que ele está fazendo, e ele está mais presente fisicamente. E há problemas históricos na cidade de São Paulo. Você mesmo sempre lembra, com razão, problemas de zeladoria, né? A zeladoria é um eterno problema da cidade de São Paulo, buracos. E aqui nós temos uma mania nova inventada em São Paulo. Você tem um buraco, você põe, se o buraco é pequeno, um coninho. Se o buraco é maior, um cone maior. Se o buraco é maior, um conão. E aí fica, acho que tomado pelo patrimônio histórico, 3, 4 semanas e por aí vai. Então tem a questão do lixo, a questão da iluminação, a cidade é pessimamente iluminada, o que favorece também a insegurança. Em suma, tem questões históricas que o prefeito tem de enfrentar. Não falta dinheiro dessa vez, pelas notícias, há um grande orçamento municipal para realizar obras que possam dar visibilidade ao prefeito. Então, o primeiro papel aí para concluir, ele precisa ser visível, ele precisa aparecer. As pessoas saberem quem ele é. Ele sair aqui na Avenida Paulista, aqui pertinho, e as pessoas falarem, esse é o prefeito, conversar com ele, trocar ideias, né? Isso é essencial. E os subprefeitos, que ninguém sabe e ninguém viu, né? Os subprefeitos a gente desconhece em São Paulo, que deveriam estar na rua acompanhando os problemas, principalmente de zeladoria e questões históricas que não se resolvem só em São Paulo, por fim, mas na região metropolitana de São Paulo. As enchentes, por exemplo, é uma questão da região metropolitana, não é só da cidade de São Paulo. Aí precisava ter uma relação de construir uma Secretaria de Negócios Metropolitanos, porque hoje nós somos uma megalópole. Qual a divisão entre São Paulo e Diadema? São Paulo Osasco, São Paulo Guarulhos, nenhuma. Então é preciso ver a totalidade. Então o cenário eleitoral agora é só chute, está muito longe. E quem foi eleito deputado federal, como Ricardo Salles, assumiu há um mês e não quer mais ficar como deputado, pobre do eleitor que votou nele, hein? Brasil se oferece para receber nicaragüenses. Eu, durante 10 anos, dei aula de História da América Latina, né? Eu conheço um pouco a história da Nicarágua e é terrível a sucessão de ditaduras. Lembrar que quando os sandinistas chegam ao poder, derrubam numa guerra civil a família Somoza, que estava lá há décadas no poder, e cria um governo de união nacional. A senhora Violeta Chamorro, esposa do Chamorro, que diretor do jornal La Prensa tinha sido assassinado pela ditadura somozista. Tinha um representante, entre aspas, da chamada burguesia nacional, um grande escritor, Sérgio Ramírez. Todos esses romperam depois com os sandinistas. A senhora Violeta Chamorro venceu as eleições para a presidência em 1990, né? Houve uma sucessão e a partir de 2007 o Daniel Ortega venceu a eleição e aí se perpetuou no poder, né? Foi mudando a composição da Suprema Corte, foi controlando o Legislativo. O judiciário impôs uma ditadura tão sanguinária como a ditadura Somoza, prendendo, violando os direitos humanos, expulsando, banindo, retirando a nacionalidade de dezenas e dezenas de nicaragüenses. Agora, é inaceitável, evidentemente, a posição do PT e mais ainda do governo brasileiro. Eu prestei atenção na fala do embaixador. Ele fez críticas, mas eu entendi que as críticas que ele fez ao governo nicaragüense, tendo em vista a gravidade das violações aos direitos humanos e que não é de agora, é de muitos anos, né? Foram palavras muito diplomáticas. Claro que é necessário algum tipo de negociação, né? Mas nós estamos falando de violações que se estendem a anos da ditadura. E não é só. E como que o governo cai nas armadilhas colocadas pelos extremistas aqui no Brasil? 1, você lembrou a Nicarágua. 2, a questão da Venezuela. 3, para falar de política externa, hein? Na América Latina, Cuba, né? E depois a questão agora do MST, né? E a questão do Juscelino, ou seja, Juscelino Filho, que o Uribe falou que é conhecido agora como o ministro Pocotó. A coisa toda é inacreditável, falta coordenação política ao governo, tanto de política interna como de política externa. É lamentável, o Brasil tem que deixar bem claro o seu posicionamento, que está aqui na Constituição, na defesa intransigente da democracia, dos direitos humanos em todo o mundo, e especialmente num país tão sofrido como a Nicarágua. Brasil voltará a exigir visto de turistas.
Eu acho que a atitude tomada pelo governo brasileiro hoje, né, agora, foi correta. É questão diplomática da reciprocidade, né? Se eles solicitam os vistos para brasileiros e brasileiras que lá querem adentrar, o mesmo se aplica em relação a eles querendo vir ao Brasil. Na época, é verdade, falavam que havia um afluxo fabuloso de turistas desses países ao Brasil. Isso não ocorreu, pelo contrário, havia alguns que destacavam que pessoas foragidas até da justiça desses países poderiam entrar com mais facilidade aqui no Brasil. Não sei se isso ocorreu ou não. Agora, a questão da reciprocidade é um princípio diplomático básico. E você lembrou uma célebre expressão do Nelson Rodrigues, né, da questão do complexo de vira-lata, lá de 1958, quando da Copa de 58, que ele falou que acabou o complexo de vira-lata porque o Brasil enfrentou e venceu na Europa, né, as grandes seleções europeias e foi campeão do mundo. Eu acho que é por aí, quer dizer, tem de ter reciprocidade. Se eles não solicitam, nós também não solicitamos. Se eles solicitam, nós também solicitamos. É assim que funciona a diplomacia de um país da importância que é o Brasil. MP pede condenação de Nelson Piquet por ofensas racistas. Eu gostava antigamente, hoje eu não acompanho muito a Fórmula 1, mas é bom lembrar também que a forma como ele tratava o companheiro dele de equipe, Nigel Mansell, em certo momento, né? Ele falava coisas pavorosas sobre o Mansell, que um grande piloto, vale lembrar, o Mansell, e falava da mulher, dizer como é possível ser casado com uma mulher tão feia como o Mansell casou, etc. E o filho dele, vamos recordar a maracutaia do filho, hein? Quando estava na Benetton, o Flávio Briatore, né? Era o diretor da Benetton e fez aquela maracutaia, eu não me lembro, foi um grande prêmio na Europa, eu temo falar o grande prêmio errado, por isso que eu quero evitar, não me lembro se foi na Áustria, mas acho que não foi não, que fez uma maracutaia que acabou sendo expulso da Fórmula 1, né? O Nelsinho Piquet, naquela maracutaia que alguém depois aí, mais especialista em Fórmula 1 do que eu, certamente deve se recordar. Então, é lamentável o que ele falou sobre o Hamilton, e lembrar que o Hamilton tem uma relação muito boa com o Brasil, gosta muito do Brasil e, salvo engano, também estou lembrando agora de improviso, acho que até recebeu o título de cidadão paulistano ou algo parecido, recentemente, né? E tem uma grande torcida no Brasil e tem uma enorme admiração pelo piloto que ficou mais célebre, né, brasileiro, o Ayrton Senna. Então, eu acho que entrar com ação na justiça, a ação foi correta. Nós não podemos deixar de passar nenhum ataque assim, a essas questões raciais, homofóbicas, misóginas, entrar sempre na justiça. Essa história de não dar importância acaba gerando monstros. Um deles foi até presidente da República. Livro de Emicida é alvo de intolerância religiosa. Eu trabalhei no ensino fundamental, médio e depois décadas na universidade, produzi material didático e sei da importância desse tipo de trabalho do Emicida. Nós temos de lembrar que o Brasil é um país mestiço, né? E vocês não pensam que isso foi uma coisa fácil, desse reconhecimento a partir dos anos 1930, quando você tem toda uma literatura produzida, o Casagrande Senzala, por exemplo, do Gilberto Freire, é um dos clássicos publicados em 1933, mostrando que o Brasil era um país mestiço, porque havia toda uma ideologia de branqueamento, de branquear o Brasil, né? Isso feita pelas elites dirigentes, que inclusive, logo após a proclamação da República, expulsaram os negros do serviço diplomático brasileiro. E havia muitos negros no serviço diplomático. Bem, a partir dali, em tempos mais recentes, essa questão de você ter uma visão de amplitude, de pluralidade, né? As religiões de matriz africana são muitas, né? E nós não vamos ter status diferenciados, hinduísmo, cristianismo, budismo, islamismo, as religiões de matriz africana. Hoje você tem que ter uma visão plural e a escola tem justamente esse objetivo, né, de garantir essa pluralidade. Esse tipo de interferência dessa mãe é de absoluta intolerância religiosa. Muitas vezes adesivos que eu vejo aqui em carros pelas ruas, que eu falo, puxa vida, se ele estivesse na China, o que pensariam dele? A gente tem de lembrar que nós vivemos no mundo. O mundo não é o Brasil.
Nós temos uma mania muito de olhar para o próprio umbigo, achar que o mundo é só nós. Não, o mundo é um conjunto. O cristianismo é uma das religiões presentes no mundo, não é inclusive a majoritária. Vale destacar, você tem outras. Quem quiser ler o Mircea Eliade, História das Ideias e das Crenças Religiosas, vários volumes ao longo da história, pode entender esse processo. A mãe, ela tem o seu direito de professar a sua religião, transferir isso à sua família, agora não de rasurar um livro, desqualificar essa visão de mundo, que é uma das visões de mundo que chegaram ao Brasil no trágico tráfico negreiro que começou no século XVI e foi até 1850 com a Lei Eusébio de Queiroz, e quando milhões de africanos foram trazidos à força da África para o Brasil. Sem esquecer que o Brasil foi o último país do mundo ocidental a abolir a escravidão. Guerra entre Rússia e Ucrânia. No último dia 24 de fevereiro, completou um ano da guerra da Ucrânia, da guerra contra a Ucrânia, para ser exatamente preciso. É o maior conflito na Europa desde o final da Segunda Guerra Mundial, ou seja, desde 1945. E nada indica, ao menos a curto prazo, que esse terrível conflito deva terminar. Ele tem muitas razões, cada um dos lados, o governo russo e o governo ucraniano, cada um apresenta a sua versão. É importante lembrar, para nós fazermos uma análise sobre uma questão tão complexa como essa, que a OTAN, segundo o governo russo, o governo de Putin, e vale lembrar, não podemos deixar de lado, nós estamos falando de um governo autoritário que persegue os opositores, né, que é acusado de ter eliminado diversos opositores, que teria ligações supostamente com empresários que é de uma máfia russa. Em suma, isso são acusações, não tem nada comprovado contra o governo Putin. E é que é um governo autoritário que censura, persegue jornalistas, isso nós sabemos. Mas se nós olharmos a questão da Ucrânia, a questão levantada pelo governo russo permite algumas reflexões. Eu acho que esse é o nosso papel, tentar fazer uma análise além dos fatos, buscando as questões mais estruturais. É bom lembrar que o fim da União Soviética foi no Natal de 1991. A União Soviética foi criada em 1922. Com o fim da União Soviética, foram criadas mais de uma dúzia de repúblicas, com a desagregação do Império Soviético de uma forma que ninguém imaginava, vale destacar, como ocorreu, né? Se você pegar toda a sovietologia, como era chamada o estudo da União Soviética, ninguém conseguiu prever como é que seria o fim tão rápido e da forma como acabou ocorrendo. A questão que se coloca é que tinha duas organizações militares na época da Guerra Fria, que é o período entre o final da Segunda Guerra Mundial e a queda do Muro de Berlim, em novembro de 1989, você tinha duas grandes organizações militares, a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, e o Pacto de Varsóvia, que unia a União Soviética com os países satélites da Europa Oriental, controlados pela União Soviética, a Polônia, a Hungria, a Tchecoslováquia, etc. Né? A grande questão, segundo o governo russo, é que com o fim da União Soviética, acabou o Pacto de Varsóvia, mas a OTAN se manteve como organização militar. E mais do que isso, de acordo com o governo russo, a OTAN avançou em direção às fronteiras da Rússia, porque se desagregou, a maior parte da União Soviética ficou denominada como Rússia e o resto se transformaram em repúblicas, e a Europa Oriental, como Polônia, como Hungria, etc., ficaram como países independentes. E acabaram muitos desses países entrando na OTAN, e a OTAN se aproximou militarmente da fronteira da Rússia. Faltava a Ucrânia, que tinha dito antes de começar a guerra, o novo governo ucraniano, que entraria também na OTAN. Para a Rússia, isso significava uma declaração de guerra, porque só existia o Pacto de Varsóvia porque tinha a OTAN, e só tinha a OTAN porque tinha o Pacto de Varsóvia. Sem o Pacto de Varsóvia, de acordo com o governo russo, não precisava mais de OTAN. Qual era o inimigo da OTAN se não tinha mais o socialismo? A grande questão que esse argumento do governo russo tem,
parte de verdade, mas parte que é o argumento para justificar a agressão injustificada, vale lembrar, à Ucrânia. A grande questão que se coloca é que isso levou a uma situação mundial de enorme tensão, a maior tensão desde a Segunda Guerra Mundial. E nada indica, como eu disse anteriormente, que isso deva acabar. Onde entra o Brasil? Onde entra o nosso país nessa história? E isso é muito importante. O Brasil está tentando ser um elemento, um dos elementos mediadores entre Rússia e Ucrânia. Sem uma mediação, essa guerra não termina. E quem vai pagar essa guerra? Fundamentalmente, o povo ucraniano, a infraestrutura do país, a própria Rússia. A economia europeia é muito prejudicada por isso, o mundo todo, e nós não sabemos se isso não pode se estender, esse conflito, para outros países. Então, o papel do governo brasileiro é central e o Brasil tem experiência nisso, de enfrentar situações complexas, o Itamaraty, o nosso Ministério das Relações Exteriores. Vamos esperar que agora, com a reunião dos BRICS e encontros internacionais, o Brasil possa dar uma colaboração para o mundo para encontrar uma saída diplomática que não será fácil para uma guerra que militarmente não tem vencedores.